Pensamento sobre o Dinheiro, de Mary Baker Eddy, do livro Essays e Others Footprints, The Red Book, Ensaios e Outros Passos, o Livro Vermelho, de Richard Oakes. Ao trabalhar com o pensamento sobre o dinheiro, você percebe que está trabalhando com um pensamento sobre o Deus deste mundo e que, portanto, ele é a base da crença na vida e na matéria? Você percebe que para fazer qualquer coisa, você precisa ver o dinheiro como algo completamente morto? Ele não existe. Em outras palavras, quando uma coisa não existe para nós nos tornamos completamente insensíveis a todas as suas reivindicações. Ela não pode nos afetar. É aí que devemos aprender a permanecer. O dinheiro alega dar substância, ser a nossa própria substância e vida. Pois sem mim, diz ele, você deve morrer. A ciência diz, com o dinheiro, sendo apenas dinheiro, você morre. Todo objeto material tem a verdade por trás de si. Portanto, o dinheiro é o pensamento de Deus, a substância expressa. E não podemos viver sem ele como tal. Mas todo pensamento a respeito do dinheiro deve ser purificado e colocado no seu devido lugar, designado por Deus. Falamos e falamos da unidade, mas quão pouco a concretizamos. A ciência exige manifestação, e se não conseguirmos manifestar o que dizemos, se é verdade, não estaremos cumprindo nossa palavra. Eu não possuo nada e nada me possui, a não ser Deus, e por meio dele tenho tudo, mas não em qualquer sentido, senão no verdadeiro. Se existe alguma unidade, e existe, então tudo está bem, e devemos começar de baixo para concretizá-la, mirando muito alto, e tentamos demonstrá-la lá, quando nosso lugar está no vale, junto ao mundo. Se tudo está bem, então não devemos conceber o mundo como real. Precisamos, no entanto, entrar em contato com isso. Se o dinheiro é a substância expressada, então nós somos a substância expressada também. Não podemos separar o dinheiro como ideia da mente divina. Uma vez que isso esteja claramente demonstrado, torna-se cada vez mais evidente que o corpo não pode ser separado da mente. E por meio de um processo gradual, chegaremos ao ponto da demonstração sobre a morte. A morte é a afirmação de que existe outra substância além de Deus, além do bem, e ao lidarmos com o dinheiro, lidamos com todas as crenças humanas sobre doenças. Confiamos no intelecto, no dinheiro, nos amigos, no lar, etc. E qual é o resultado? A morte. Quando começarmos a percebermos que dinheiro, enquanto dinheiro, não existe, mas sim como a ideia que nos sustenta, fortalece, cuida e protege em todos os sentidos, estaremos começando pela base. Ora, o senso comum nos diz que homem e mulher são distintos. Por quê? Porque nos diz que existe mais de uma substância. O homem é mulher e a mulher é homem. Temos deixado o chamado homem de fora da questão, mais ou menos. Não podemos continuar assim. O homem precisa ser redimido através do pensamento feminino e visivelmente expresso. Caso contrário, não é ciência. Tudo tem um significado. Guardem isso com carinho. Percebemos, trouxemos à luz a mulher até certo ponto. Mas onde está o homem? Ora,
O homem é mulher na realidade, e eu o elevarei, homem, até onde minha consciência me permitir trazer à luz minha masculinidade. Precisamos encontrar nossa masculinidade e, através disso, o homem aprenderá a encontrar a feminilidade. Eles se provarão um só. O que eu faço é o seguinte: olho ao meu redor e vejo o que chamo de homem. O que eu vejo? Vejo tipos debilitados, doentes, sensuais, inferiores. Vejo uma atmosfera de tabaco e bebida, todas as formas de prazer. Percebi, é isso que eu tenho aceitado como homem. Encontro o mesmo estado, mais ou menos, no meu pensamento sobre a mulher. Não posso mais permanecer no meu pedestal de eu sou melhor do que você, mas preciso descer ao vale e ver o que tenho chamado de minha masculinidade e minha feminilidade. Tudo isso é a minha consciência. Então começo a olhar para a ciência e a ouvir o que ela me diz sobre o que são o homem e a mulher, e me dedico a purificar-me dos conceitos errôneos. Desligo-me completamente dos pensamentos de cada pessoa, jamais me permitindo estar presente neles, a menos que seja para ajudar. Mas continuo a purificar-me dos conceitos falsos, e quando ajudo alguém é porque manifesto minha masculinidade e feminilidade. Percebo o terrível erro que temos cometido e como temos frustrado nossos desejos mais profundos ao encarar as coisas de uma perspectiva mortal. Jesus jamais fez isso. Ele repreendeu os fariseus, porque eles disseram, isso é bom e aquilo é mal. Que horror, eu não faria isso. Então eles se afastaram e não permitiram que seus pensamentos tocassem o assunto de forma alguma, por causa de sua grande pureza. Somos muito diferentes hoje? Não. Nem mesmo nós, cientistas cristãos. Agora voltemos ao pensamento sobre o dinheiro e vejamos se, de alguma forma, nos unimos ao dinheiro enquanto dinheiro. Estamos nos unindo à matéria enquanto matéria, em todas as suas formas. E pecar em um ponto é pecar em todos. Se nos unirmos ao pensamento sobre dinheiro, nos unimos ao pensamento do mundo como substância separada, como homem e mulher. Se eu me uno a esse pensamento, adoto o pensamento da mortalidade em vez da espiritualidade e me afasto, tornando o pecado real e dizendo que não posso contaminar minha pureza. Não é pureza, não. Então, não posso fazer de nada uma substância separada de Deus. Então, como enfrentarei o pensamento do pecado se não permanecendo firmemente em casa, no meu próprio pensamento e purificando cada crença? E então, quando a maturidade chegar, poderei viver verdadeiramente, porque verei que eu sou um com Ele. Todo sentimento de repulsa está transformando em realidade o que quer que seja. O homem não pode ser separado da mulher e devemos manifestar isso visivelmente agora, ou jamais alcançaremos o ápice. A mulher precisa aprender que necessita e, na realidade, possui sua masculinidade e que esta reside no espírito. Então ela deve descer e levar consigo a iluminação da estrela, trazer consigo sua masculinidade. Não deixemos enganar, pensando que a masculinidade reside na matéria. Tudo que a matéria afirma ser masculinidade é, na verdade, feminilidade. Sempre que a vemos, essa afirmação deve ser destruída
Ao ser reconhecida como tal e ao admitirmos o puro e verdadeiro, o altruísta, mesmo que revestido de forma repugnante. A grande lição que aprendi recentemente foi a de manter meus pensamentos afastados, isolados de todos, desde que os sentidos digam o que bem entenderem sobre mim e sobre você. Chamaram Jesus de beberrão, glutão, amigo de publicanos e pecadores. Tudo é espírito e ideia do espírito. Não precisamos trazer isso à tona agora. Há muita gente dizendo tudo é espírito e esquecendo que isso precisa ser manifestado visivelmente. Guarde tudo que escrevi bem no seu coração. Poucos o compreendem ainda, e se colocada na materialidade, perde a sua essência.